Giração Jornal Quinta-feira, boa noite, bem-vindos. Transferências sociais monetárias. Mais de 13 mil famílias no Kwanza Norte beneficiam do apoio do Kwenda. Prevenção de acidentes ao longo da linha férrea. Campanha dos caminhos de ferro de Benguela teve início hoje. Angola e Canadá. Identificação de novas áreas de investimento. Dominou o fórum realizado nesta quinta-feira em Luanda. Gestores orçamentais aprimoram conhecimento sobre o processo de elaboração da Conta Geral do Estado. Missão na União Africana. Presidente da República seguiu hoje para Addis Abeba. 38ª reunião do chefe de Estado arranca sábado. Interpol, 20ª cimeira da Organização Internacional, junta peritos em Lyon, França, com participação de Angola. É o Girassol Jornal, bem-vindo ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, deixou esta quinta-feira o país com destino a Addis Abeba, capital da Etiópia, para participar na 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, agendada para sábado e domingo, na qual vai assumir a presidência da organização. Trata-se da primeira vez em quase 50 anos de independência que Angola vai assumir a presidência rotativa da Organização Continental em substituição da Mauritânia. Recorde-se que Angola assinalou nesta quarta-feira 49 anos da sua admissão na Organização da Unidade Africana, antecessora da União Africana. Angola perspectiva uma presidência da União Africana caracterizada por um compromisso com a governança colaborativa, a construção da paz e o empoderamento económico do continente, pois o país deseja ser farol da esperança e progresso durante o seu mandato. O chefe de Estado angolano receberá das mãos do seu antecessor, o presidente da Mauritânia, Mohamed Ghazouani, o martelo simbólico. A partir daquele momento, dirigirá os trabalhos desta Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. E mais de 13 mil famílias na província do Kwanza Norte começaram a receber as transferências sociais monetárias de valores referentes à primeira prestação das transferências que acontecem no quadro da expansão do Programa de Fortalecimento da Proteção Social, Kwenda. Elevado recentemente à categoria de município, Massangano, na província do Kwanza Norte, tem mais de 22 mil habitantes, que começaram a beneficiar da primeira prestação das transferências sociais monetárias, um projeto do governo de Angola financiado pelo Banco Mundial. Cada agregado familiar está a receber a quantia de 66 mil kwanzas, equivalentes a 6 meses. Ai, meu Deus, estou muito alegre, estou muito feliz com este dinheiro. Não sei, mas eu sei o que eu vou comprar neste dinheiro. Vou fazer qual é o negócio? Vou vender bebidas. Esse dinheiro vais comprar o quê? Alguma coisa para mim vender. Pelo menos sabão, sal, açúcar e óleo. O FAS disponibilizou mais de 900 milhões de kwanzas para os municípios de Cambambe e também Massangano, onde vão ser contempladas mais de 13 mil famílias. Começamos nesta semana o processo de transferências sociais monetárias a nível dos municípios de Massangano e Cambambe, no âmbito da operacionalização do programa Kwenda. E o que se fez hoje é justamente percorrer aquelas áreas mais difíceis, porque o Massangano em si é uma zona de difícil acesso e enfrentamos vários desafios, e um deles é justamente atravessar o rio ou percorrer a zona onde as aldeias estão de forma na margem do rio Kwanza, e chegar até a última aldeia são mais de 2 horas de trabalho, mas felizmente conseguimos alcançar as famílias pretendidas e o trabalho foi concluído para esta zona ribeiria do rio Kwanza, e pretendemos então estender às outras áreas dos municípios de Massangano e Cambambe, respectivamente. Até agora a província conta com mais de 43 mil agregados familiares cadastrados e inscritos no programa, onde mais de 26 mil famílias já foram beneficiadas de forma direta no âmbito das transferências sociais monetárias, que é a primeira componente do programa Kwenda. O município
de Massangano foi contemplado com o início desse projeto, a entrega dos valores monetários, esse que tem a ver com o Instituto de Desenvolvimento Local, que é o Fundo de Apoio Social, a nossa população, os nossos vulneráveis do município de Massangano. Receberam e continuam a receber. A atividade começou hoje, mas não para por aqui. Será o município todos. Estão logo terminarem aqui a sede de Massangano. Irão também a Caçoalala, a comuna do Zenza do Itome e assim pegarem ou então serem contemplados todas as famílias vulneráveis. O valor está a se receber de 66 mil kwanzas por família, a primeira prestação. O programa Kwenda surgiu com o propósito de suprir algumas necessidades das famílias mais carenciadas. E ainda na província do Kwanza Norte, nos bairros Kawala e Ngola Quiluange, município de Massangano, estão a beneficiar do apoio do Programa de Proteção Social Kwenda 194 agregados familiares. Danças, louvores e gritos de alegria. Foi assim que os agentes do Instituto de Desenvolvimento Local FAS foram recebidos pela população. Depois de um ano de espera, estas famílias vão agora usufruir das transferências. No bairro Kawala, 102 famílias foram contempladas e no bairro Ngola Quiluange, 92, o que por faz um total de 194 famílias beneficiadas. Para estas famílias, o dinheiro faz toda a diferença. A receber o dinheiro, vou fazer meu trabalho, vou tratar a minha doença, vou no hospital, vou comprar comida, vou comprar roupa do meu filho. Deus é pai, não é padrasto. Comprar um saquinho de arroz, tem criança na escola, no dondo. Um litro de óleo, como minha filha sabe, o óleo é 2.000. O saco de arroz. Estou feliz. Assim já vou ao dondo fazer compra no cheque. Eu agradeço bastante o tempo, porque o nosso governo afinal está a ver pela nossa vida. Então, esse dinheiro do Kwenda é uma alegria. Já é um passo à frente. É um passo que nós estivemos na carência, então o Estado nos viu. É mesmo o momento de agradecer, porque não foi fácil. Vou sustentar meus filhos, o que restar vou meter na lavra de novo. E a outra é para comprar comida das crianças. O FAS atua agora em 11 dos 17 municípios do Kwanza Norte, onde mais de 40 mil famílias estão cadastradas. Deste número, mais de 20 mil agregados já receberam algumas prestações, segundo o diretor do FAS no Kwanza Norte, Lourenço Matias. Até agora a província conta com mais de 43 mil agregados familiares cadastrados e inscritos no programa, onde mais de 26 mil famílias já foram beneficiadas de forma direta no nome das transferências sociais monetárias, que é a primeira componente do programa Kwenda. Algumas aldeias em Massangano são de difícil acesso. Na maioria das localidades, o trajeto é feito por meio de canoas. Os principais gestores das unidades orçamentais e dos órgãos da administração pública estão a beneficiar de capacitação sobre o processo de elaboração da Conta Geral do Estado. A formação teve início nesta quinta-feira e está a acontecer na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, aqui em Luanda. Existem ainda muitas dificuldades por parte de unidades orçamentais na elaboração de relatórios que estas submetem ao Ministério das Finanças para a posterior produção do Orçamento Geral do Estado. Os técnicos e gestores das unidades orçamentais são a fonte de informação mais viável para o Estado perceber através de relatórios como foram usados os recursos públicos. É neste âmbito que o Ministério das Finanças realizou um seminário de capacitação para melhorar a qualidade da informação produzida e fazer com que esta tenha impacto na vida da população, segundo Silvio Custódio, diretor nacional da Contabilidade Pública. É necessário que os órgãos, com base no próprio PDN 2327, olhem para todas as ações que estão definidas para os seus órgãos e que possam, então, com base naquilo, para além de todos os indicadores que fazem parte do próprio Plano de Desenvolvimento Nacional, alinhar, não só mostrar aquilo que é a execução em termos de números, como nós temos falado, mas também colocar aquilo que é o impacto, de facto, na vida social das pessoas. Porque no final do dia, para além dos números que acabam
vezes por serem vazios, não é? Nós temos que passar à sociedade aquilo que de facto gerou a execução ao longo do período. E é isso que nós estamos a incentivar os órgãos a fazer. Gestores de departamentos financeiros de unidades orçamental que participaram da formação reconhecem haver algumas debilidades na elaboração dos relatórios para justificar os orçamentos e garantem que saem deste encontro mais capacitados, como é o caso de Aida Mendes, do Departamento Financeiro do Instituto Hematológico, doutora Vitória do Espírito Santo. Agora nos foi dito de que temos que aumentar elementos, né, da execução financeira. Como devemos justificar, como devemos explicar aquilo que se fez em relação ao valor orçamentado para certas naturezas. Como, por exemplo, nós somos da saúde, né, eu sou do Instituto Hematológico, tem a ver com o Ministério da Saúde. Como foi feito, o que foi comprado para o tratamento das crianças, como foram tratadas as crianças, como foram beneficiadas as crianças em termos do dinheiro que foi orçamentado para esse tratamento. Silvio Mário e Jacinto Massambo, do Fundo de Apoio à Juventude e Desportos e do Gabinete de Quadros da Casa Civil, respectivamente, afirmam que retiram deste seminário notas positivas dignas de implementar. Portanto, pensamos nós que é a padronização dos relatórios. Portanto, o que se quer é que a todos os Estado haja uma informação padronizada para que quem possa analisar depois os relatórios consiga obter os resultados preconizados, portanto, que é no fundo depois a persecução da satisfação de todos os cidadãos. Portanto, eu penso que há sempre algumas situações que foram durante o ano que nós nos deparamos. As medidas que vamos é só melhorar como reportar e gerir a coisa pública e ter eficácia e eficiência em gestão financeira do órgão do Estado, que são os recursos do Estado. O que se quer, segundo o diretor nacional da contabilidade, é ter o documento da Conta Geral do Estado em tempo útil, cada vez menos volumoso, mas sempre com informações essenciais, claras e bem suportadas. E vamos continuar a incentivar os órgãos a fazer isso. Por quê? Porque mais do que cumprir também os prazos, nós agora estamos a trabalhar no sentido que os próprios órgãos melhorem também a qualidade da própria informação, né? Porque no final do dia a informação, para além de servir para a decisão de quem gere, é também importante para aqueles que estão interessados em ver a informação do próprio Estado, como é que o Estado tem desenvolvido ao longo do período, como é que tem sido feita a execução, o próprio cidadão, o que contribui, para que é que serve e o impacto que tem de facto na sua vida. Investidores e empresários de Angola e Canadá estiveram hoje reunidos em mesa redonda para debater estratégias que visam a identificação de novas áreas de investimento, com foco no fomento da produção local. O Fórum Económico entre os dois países decorreu numa das unidades hoteleiras de referência em Luanda. A ocupar o 9º lugar na lista dos países com a maior economia do mundo, o Canadá mostra pretensões de investir cada vez mais e em diversas áreas que visam impulsionar a economia de Angola. Empresários, investidores, empresas públicas e privadas de Angola e Canadá reuniram-se para identificar diferentes áreas com potencialidades para investimentos no país, como agronegócio, petróleo e gás, transportes, entre outros. Vamos dizer que é um panorama promissor. Nós tivemos um certo hiato nas relações, principalmente do ponto de vista econômico, e a Câmara tem trabalhado, obviamente, com os entes públicos para que nós consigamos aumentar o dinamismo das relações e atingirmos objetivos claros, como a atração de novos investidores, novos investimentos para Angola e também trocas comerciais. No final das contas, o que nós queremos é poder
produzir os nossos produtos e exportar, trazer divisas para o país e, obviamente, aumentar emprego e bem-estar social a todos. Augusta Fortes, secretária de Estado para a Indústria e Comércio, sublinhou que o momento é oportuno para definir estratégias que impulsionam a produção local. Creio não estar enganada que o momento é oportuno para reiterarmos as grandes linhas que vêm nos levar rumo à autossuficiência alimentar do nosso país, que passa pela diversificação das exportações, substituição das importações, vulgo o programa que existe, que é o Prodesa, e bem também como as políticas de incentivo ao investimento privado e proteção da produção nacional. Pois, apesar do trabalho que vem sendo feito, o país ainda carece de grandes investimentos para o alcance da autossuficiência. Estamos a falar da autossuficiência alimentar e possuir capacidade de produção para atender às necessidades dos nossos consumidores. Para a Zona Económica Especial, ter um investimento canadense no setor aeronáutico seria uma mais-valia. E aqui importa destacar que a economia canadiana é robusta e eles têm alguns setores que são, das quais eles se destacam. Um deles é o setor da aeronáutica e este é um dos setores que nós temos grande interesse em tentar acolher, porque é um dos setores que nós ainda não temos nenhum investidor ativamente a explorar isso na ZE. E como é que nós envisionamos isso? É que nós hoje, com a extensão que temos perto do novo aeroporto, nós gostaríamos de crescer e envergar para um futuro em que nós possamos ser uma extensão estratégica da nova cidade aeroportuária, no sentido de acomodar serviços e projetos que naquela extensão não será possível ter. Pamela Hay ressalta que o Canadá está interessado em investir no nosso país devido à estabilidade e a várias oportunidades no setor agrícola. Em realidade, é a mesma coisa com muitos países africanos a causa da instabilidade nos países. Mas aqui é diferente. Vemos que é um país estável, vemos também que o país tem, como se diz, energia estável e há muitas oportunidades no setor agricultura a causa desse e em outros também. Investidores canadenses procuram oportunidades de investimento em vários setores em Angola. E os desafios e oportunidades relacionadas com a aplicação de iniciativas ambientais, sociais e de governança no seio das empresas estiveram hoje em análise numa conferência promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Segundo os participantes ao evento, a adoção dessas práticas é essencial para a competitividade empresarial e o crescimento económico harmonioso de Angola. Falar de ESG nos dias que correm não é uma opção, é acima de tudo uma necessidade. Em todo o mundo, diversas empresas já incorporam estes princípios nas suas estratégias. A banca ajusta os seus financiamentos a métricas sustentáveis e as novas gerações exigem que a sustentabilidade e os negócios caminhem juntos. Em representação da Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, a PCA da Arseg, Flumena Manjata, reconheceu que em Angola são necessários mais investimentos nos domínios ambiental, social e governança. Neste sentido, é crucial que sejam estabelecidos instrumentos financeiros inovadores, como obrigações sustentáveis e mecanismos de financiamentos mistos que permitam o acesso a recursos para a implementação de políticas ESG em Angola e em toda a África. Se não houver um apoio robusto ao financiamento em tecnologias limpas e no fortalecimento do capital humano, corre-se o risco de acentuar as desigualdades globais. Angola goza de um leque de oportunidades para a aplicação de tais princípios, todavia, também existem muitos desafios. Podemos ter investimentos com critérios ambientais, mas também com critérios sociais, os chamados social bonds, social loans, e aí, obviamente, Angola tem também muitas oportunidades, porque, por exemplo, investimentos nas províncias, investimentos que gerem emprego, que ajudem na fixação das populações, na melhoria das suas condições de vida, são também eles investimentos elegíveis para os grandes players internacionais. Angola está a investir bastante em infraestruturas,
logo tem necessidade de financiamento. Por outro lado, estamos num processo de diversificação da economia e isso também cria necessidades de investimento. E o ESG não é mais nem menos do que um framework que vai nos ajudar a disciplinar os processos de decisão, a pensar o social de forma sustentável e a garantir também o equilíbrio com o meio ambiente. Se as empresas portuguesas e angolanas conseguirem colaborar de forma a desenvolverem projetos que sejam de acordo com regras de sustentabilidade, vão, por exemplo, poder fazer exportações para a Europa. Daqui a 20 anos, por exemplo, quem não estiver preparado para cumprir com estas regras não vai conseguir exportar para a Europa. E esse género de desafios que nós, enquanto Câmara de Comércio, queremos aqui construir, queremos aqui ajudar a refletir para que as empresas comecem a preparar. A aplicação dos critérios ESG, ambiental, social e governança, na economia angolana poderão impulsionar o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade empresarial. Presente na conferência, Amália Barbosa, administradora executiva da ENSA, elencou algumas ações que a empresa tem vindo a desenvolver neste domínio. Podemos falar aqui um bocadinho do projeto ENSA Arte, que existe há mais de 35 anos e que é um sucesso, quer a nível nacional, a nível internacional. Nos últimos anos, temos várias iniciativas de apoio, quer nesta componente social. Na componente da governação, também temos conhecimento de que a ENSA está, neste momento, já cotada em bolsa e tem trabalhado no sentido de ajustar todo o seu modelo corporativo, o seu modelo de governação, que aquilo que são hoje as boas práticas. Durante a conferência, foram discutidos os desafios e as oportunidades na implementação de políticas ESG, com destaque para o papel do setor financeiro e das grandes empresas na promoção da sustentabilidade e da transparência. A Associação de Hotéis e Resorts de Angola manteve nesta quinta-feira um encontro de trabalho com uma delegação do Ministério do Turismo. O momento serviu para abordar estratégias de financiamento no setor e ainda outras questões relacionadas com o ambiente de negócios e formação técnico-profissional. 14 membros da Associação de Hotéis e Resorts de Angola estiveram reunidos nesta quinta-feira com uma delegação do Ministério do Turismo para abordarem sobre vários assuntos que preocupam a classe hoteleira e turística do país. O diretor-geral do Infotur, Luquen Araújo, fala dos objetivos deste encontro. As linhas de financiamento, portanto, a melhoria do ambiente de negócios, falamos também sobre formação técnica profissional no setor, portanto, do turismo e da hotelaria, entre outros aspectos, portanto, também aqui bastante abordados. O presidente da Associação de Hotéis e Resorts de Angola frisou que o momento foi proveitoso. Ter falado com os nossos associados, principalmente os seus órgãos sociais, e ficaram aqui compromissos muito grandes. Nós pensamos que foi uma jornada de trabalho muito positiva, porque conseguimos, de facto, criar aqui um mecanismo de trabalho à volta de muitos problemas estruturantes e de organização à volta do setor. A falta de energia e água canalizada em algumas zonas e a carga fiscal ainda constituem preocupações para o setor. O que nos preocupa fundamentalmente é a melhoria das infraestruturas terrestres, a melhoria das infraestruturas ligadas à água, ao saneamento e à eletricidade. O que nos preocupa é o financiamento ao setor. É verdade que já foi dado um passo com o aviso 9, mas nós pensamos que precisamos melhorar, temos que caminhar para o aviso 10 e precisamos melhorar mesmo as fórmulas e a maneira de financiarmos. Nós apresentamos um documento muito consistente ao Sr. Ministro daquilo que achamos que deveria ser feito e que poderá ser feito para melhorar o financiamento ao setor. A carga fiscal é excessiva, que de alguma forma terá que ser reduzida dentro daquilo que o Orçamento Geral do Estado vier a permitir e, portanto, estando numa situação em que a economia não está a funcionar convenientemente, há problemas de procura. Portanto, a demanda, o número de clientes não é aquele que seria ideal para que o funcionamento da hotelaria gerasse os resultados que nós esperamos ou nós esperávamos. Os membros da associação esperam que após este dia as preocupações apresentadas sejam resolvidas.
Celebra-se hoje o Dia Internacional do Preservativo, a data que visa reforçar a sensibilização sobre a importância do sexo seguro e incentivar o uso do método contraceptivo como uma forma de amor e respeito entre o casal. Entretanto, a realidade mostra que nos dias de hoje usa-se muito menos o preservativo, o que representa ignorância a todos os riscos adversos. Tipo, um sexo sem preservativo, para eles acham que aquilo lhes causa mais sensação. Porque até tem homens que não se veem usando preservativo. Isso é real. Justificativa sem fundamento para Edilásio Salgueiro, que sabe bem as consequências do não uso do preservativo no ato sexual. É importante para a minha saúde e para a minha parceira também. Está difícil acreditar em certas parceiras, né? Então, se eu não tenho um compromisso sério com a namorada que se calhar tenho, que se calhar que não tenho, eu não vou me envolver com ela sem preservativo. Eu tenho que ter a mobilidade e a capacidade de perceber se eu quero estar com ela por mais tempo ou não. Eu não sei se ela tem doença ou se eu próprio também tenho, porque eu também não fui picar, não fiz nada. Então, se eu estou a me prevenir, também estou a prevenir a minha parceira. Há muita gente que faz mesmo isso. Não incomoda. Não é apertado, não sinto prazer, um monte de besteira que vem na cabeça das pessoas, mas não faz sentido para mim isso. Por outro lado, mulheres encontram dificuldades na negociação do sexo protegido com os seus parceiros, que colocam a confiança em prova. Eu pessoalmente não uso, mas o meu parceiro usa, mas isso depende muito do período em que eu me encontrar. Tipo, se for no período fértil, aí eu exijo para usar, mas também que é difícil convencer um homem a usar preservativo. Por questão de confiança também. Eu tenho a minha parceira e por isso não há desconfiança entre nós e por isso não faço uso de preservativo. Algumas pessoas são alérgicas a preservativos, não é o meu caso porque não faço, outras não. E essa é uma das consequências. A camisa de Vênus, ou preservativo, como é popularmente conhecido, é um método contraceptivo de barreira com dupla proteção. Ao mesmo tempo que evita uma gravidez não planejada, é também um método para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Pelo efeito de elas barrarem, portanto, o líquido seminal, quer do homem, quer da mulher, não entra em contato com o parceiro. Segundo, elas também servem de contraceptivo, portanto, elas não permitem que o sêmen deixado pelo homem penetre no canal uterino para poder fazer a fecundação. É de extrema importância porque, primeiro, estrategicamente é barato, segundo, de uso fácil, e terceiro, também de aquisição fácil. Portanto, é muito fácil adquirir um preservativo, é fácil também usá-lo e é descartável. O especialista em saúde pública Domingos Cristóvão explica as razões do surgimento dos preservativos com sabor e do não uso do Femidon. O preservativo normal não tem sabor, portanto, alguns deles podem produzir alergia em determinadas pessoas. Esta questão de alergia ficou salvaguardado nos preservativos com sabor, porque elas reduzem a possibilidade, o pó e o lubrificante, fazendo delas um sabor diferente, fazendo com que aquela alergene que se produz depois do uso passa a ser reduzido ao mínimo. Existem aquelas pessoas que acham que uma mulher que anda com preservativo é rotulada por determinados nomes preconceituosos. E então as mulheres ficam um pouco destemidas ou um pouco acanhadas, levando consigo esses preservativos. Já o masculino é o mais fácil, porque os homens carregam consigo os preservativos e a qualquer momento podem ser utilizados. E especialistas consideram que nos últimos anos houve uma redução significativa dos casamentos precoces no país, devido ao aumento do nível de literacia. Por outro lado, reconhecem igualmente que o casamento precoce é um dos fatores que está na base do crescimento do número de famílias desestruturadas no país.
Há 6 anos, as estatísticas do Unicef ditavam que 30% das meninas casaram ou viviam em união de facto antes dos 18 anos em Angola. Em relação aos meninos, os dados apontavam para 8%. Nos dias que correm, os indicadores mostram uma redução do fenómeno. O sociólogo Rafael Aguiar sinaliza entre os fatores a literacia sexual e o empoderamento das famílias. Hoje os jovens priorizam antes do casamento o emprego, o rendimento financeiro, as condições materiais e financeiras. A terceira razão que concorreu para a diminuição dos casamentos precoces é o facto de as famílias também terem mudado de atitude. Há uma gravidez precoce, portanto, as famílias reúnem e assumem a responsabilidade de cuidarem da gravidez e do filho que vai gerar, mas a mãe, por favor, vai continuar a estudar para ver se garanta uma vida melhor. Porém, ainda assim, é um ato que preocupa e é reprovado pela Igreja, diz o pastor metodista Francisco da Gama. O líder religioso entende ser um passo que requer responsabilidade e maturidade. Percebemos que o adolescente menor de idade não reúne habilidades ou maturidade emocional, física e espirituais que devem sustentar o casamento enquanto instituição divina. Ou seja, a Igreja vê o casamento como uma instituição criada por Deus e deve ser sustentada por indivíduos espiritualmente saudáveis. O pastor avança as consequências de um casamento precoce. As consequências são várias do casamento precoce, dentre as quais temos precisamente a quebra, não é? Ou seja, a interrupção na formação educacional dos envolvidos, porque reconhecendo as principais dificuldades econômicas e financeiras que essas famílias vão vivenciando e a falta de uma estrutura emocional capaz de dar resposta ao novo momento que o adolescente vai vivenciar, é obrigado a fazer trabalhos forçados, não é? No sentido de procurar oportunidade de sustentar, meios para sustentar a sua família. Essa é uma das consequências. Ou seja, a suspensão da formação e, claro, a questão de que criança não pode cuidar de criança. É uma das principais consequências, porque ela não tem estrutura psíquica suficiente para dar o cuidado emocional e espiritual a outra criança. E aqui podemos correr o risco de vivenciar doenças de várias ordens. E o sociólogo Rafael Aguiar acredita que a redução do casamento precoce é porta para o desenvolvimento de uma comunidade, pois esse é um passo cujo resultado é a diminuição da taxa de natalidade. Quando uma família gera, portanto, se constitui e gera filhos numa condição precoce, quer do ponto de vista cronológico, quer do ponto de vista econômico, social e financeiro, significa que quem depois paga essa fatura é a família alargada, é a comunidade, é o Estado. O casamento precoce é realizado dentro das famílias mais pobres que vivem em áreas rurais e têm pouca ou nenhuma educação sexual. Passos para a busca de paz no leste da RDC. Em destaque. E a mais à frente, a Assembleia Nacional aprovou hoje na especialidade o relatório parecer conjunto da proposta de lei de investigação clínica e biomédica. O documento passou com 54 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. O diploma visa estabelecer um regime jurídico que regule ensaios clínicos, testes de bioequivalência de medicamentos, tecnologia de saúde
e produtos de saúde experimentais. A proposta de lei é considerada urgente pelas autoridades sanitárias, uma vez que o país não tem ainda uma legislação que regula pesquisas biomédicas relacionadas em seres humanos por instituições públicas ou privadas, e facilitar o acesso da população aos benefícios do conhecimento e facilitar a implementação da indústria farmacêutica em Angola. O diploma, com 7 capítulos e 47 artigos, traz aspectos éticos e metodológicos da investigação, de forma a garantir a dignidade, segurança e o bem-estar da investigação e a qualidade científica dos seus resultados. O presente relatório faz menção à iniciativa legislativa, fazendo referência que é do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo e a sua qualificação como proposta de lei, e que visa alcançar os seguintes objetivos: alinhar a realização dos ensaios clínicos e da investigação biomédica às mais recentes normas internacionais, do qual Angola é parte integrante, nomeadamente o Fórum Africano para a Regulação das Vacinas da Organização Mundial da Saúde, a Conferência Internacional de Harmonização, ao Código de Nuremberg, à Declaração de Helsínquia e às diretrizes éticas internacionais para a investigação envolvendo seres humanos e animais, elaboradas pelo Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas. Quanto à movimentação de deputados à Assembleia Nacional, no grupo parlamentar da UNITA, para o preenchimento de vagas e resultante da perda de mandato de Abel Epalanga Chivukuvuku, é indicado o deputado Januário Alfredo Mussambo. Outros nomes, como Cecília de Barros, Anastácio Cicato, Rita Mateus Júnior, Maurílio Luielde, João Rodrigues Vinde e Fernanda Anguisse, são os deputados que agora ocupam as vagas na bancada parlamentar da oposição. Quanto à suspensão de mandato na bancada parlamentar do MPLA, Crispiniano dos Santos é substituído temporariamente pelo deputado Luís Felipe Pizarro. Narciso dos Santos Benedito é substituído temporariamente por Amilcar Assis do Nascimento. Já a Maraquiosa retoma o assento parlamentar na Assembleia Nacional, cobrindo a vaga deixada pela deputada Ginga Miguel dos Santos, e passa a integrar a Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da 6ª Comissão e o Grupo Nacional de Acompanhamentos dos Parlamentos Africanos. Girassol, Jornal Quinta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo da noite. O regresso acontece com muito mais. Não saia daí. Até já. Já de volta, outra vez boa noite. Angola participa na 20ª Cimeira Anual de Chefes de Gabinete da Interpol, em Lyon, França. O evento decorre sob o lema 2 décadas de ideias e reflexões para a consolidação da comunidade dos gabinetes nacionais, a Interpol. Angola foi representada pelo diretor-geral do SIC, Luciano Tânio da Silva, pelo subcomissário de investigação criminal, Tito Fernandes, diretor do Gabinete Nacional de Interpol, e pelo superintendente-chefe de investigação criminal, Alberto Trindade, onde participaram ativamente no painel sobre as perspectivas regionais sobre a criminalidade organizada transnacional. No evento, a delegação do SIC fez uma apresentação sobre a resposta dos órgãos nacionais da aplicação da lei à criminalidade cibercrime, destacando o combate à mineração de criptomoedas no país. À margem da conferência, o chefe da delegação angolana manteve um encontro com a diretora-geral da Cooperação Internacional e conselheira especial do comandante-geral da Polícia do Japão, no quadro do interesse do fortalecimento da cooperação no domínio policial, com destaque para os crimes financeiros, criptomoedas e outros ativos virtuais, bem como no domínio da formação e capacitação de quadros. Luciano Tânio da Silva manterá igualmente encontros com o diretor do Centro da Interpol de Combate aos Crimes Financeiros e Corrupção e com o diretor-geral do Gabinete de Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, assinou hoje o livro de condolências em homenagem a Sam Nujama
pai da nação namibiana que perdeu a vida no último sábado aos 95 anos e descreve o malogrado como um verdadeiro patriota. Em memória ao considerado o pai da nação namibiana, com legado incontornável e reconhecido em África e não só, a titular da Casa das Leis rendeu homenagem a Nujoma, na Embaixada da Namíbia em Angola. Falecido aos 95 anos, a figura é das mais marcantes do país africano. Nós viemos representar o povo angolano, que nós, na Assembleia Nacional, de forma plural, estamos com um assento. E eu gostaria, em meu nome pessoal e em nome dos exímios 220 deputados da Assembleia Nacional e de todo o povo angolano que nós representamos, vir prestar a nossa homenagem ao grande nacionalista, ao grande guerrilheiro, ao grande homem, defensor da paz, da estabilidade, da independência, um defensor da africanidade e, sobretudo, um combatente pela liberdade do nosso continente, em particular da África Austral, contra o regime do apartheid e o colonialismo. Carolina Cerqueira destacou as relações entre Angola e a Namíbia. As relações de amizade e de cooperação com a Namíbia são fraternas. A nível do nosso Parlamento, no Fórum Parlamentar da SADC, temos vindo a estreitar ainda mais essas relações de cooperação e de busca de soluções para a paz, a sustentabilidade e o progresso dos nossos povos, para que o exemplo de São Nujoma permaneça para o futuro, nas jovens gerações africanas, para que as jovens gerações africanas, não só as namibianas, não só as angolanas, não só as da África Austral, mas de todo o continente africano, tenham um sentido indelével da importância da paz, da importância do patriotismo e da importância de juntos contribuirmos para o desenvolvimento do nosso continente. Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente de Angola, deixou a mensagem de pesar sobre o passamento físico de São Nujoma. O conteúdo foi expressado por Carolina Cerqueira. A Assembleia Nacional, a senhora Maria Eugênia Neto, que está com alguns problemas de saúde, pediu-nos para fazer chegar a sua mensagem de pesar e de dor por perda tão irreparável para a África. Ela recorda as relações de amizade e de luta comum entre o saudoso presidente Agostinho Neto e o saudoso presidente São Nujoma, a quem ela ainda estava ligada por relações de amizade e de fraternidade, e que a alma dele descansa em paz e o seu exemplo se preserve em cada um de nós para uma África mais unida, mais pacífica e mais desenvolvida. Segundo o embaixador da Namíbia em Angola, Patrick Nandago, algumas regiões da Namíbia vão obedecer a um luto de 21 dias, já que o Estatuto de Nujoma confere este direito. Representantes da Igreja Católica na República Democrática do Congo reuniram-se hoje com um líder do M23, numa altura em que a situação continua tensa no leste, à medida que as forças do grupo armado continuam a avançar para o sul do país. Confira do Compacto Internacional. O encontro aconteceu em Goma, capital da província do Kivu Norte, tomada pelo movimento 23 de março, ou M23, há algumas semanas. O objetivo da reunião, a busca pela paz na zona marcada por confrontos entre o M23, apoiado pelo Ruanda, segundo a ONU, e o exército congolês. Depois de conquistar a maior cidade do norte da RDC, o M23 ameaçou nos últimos dias avançar também a cidade de Bukavu, capital da província do Kivu Sul. Fontes das Nações Unidas afirmaram que o M23 agora controla a cidade de Yussi, a oeste do Lago Kivu, entre Goma e Bukavu. As autoridades católicas disseram que o encontro serviu, em parte, para pressionar por um formato de diálogo aceitável para as partes, bem como para fazer pressão pela abertura do aeroporto e do porto de Goma e solicitar um cessar-fogo. O gabinete do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse que o presidente se reuniu separadamente com vários líderes e estava aberto ao alcance da Igreja Católica, desde que fosse inclusivo. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu hoje que não haverá negociações credíveis e bem-sucedidas, nem paz duradoura sem a Ucrânia e sem a União Europeia nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia. A afirmação de Costa é feita em função da mediação norte-americana para pôr fim ao conflito que dura desde 2022, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
ter dito que conversou com seu homólogo russo Vladimir Putin sobre o fim do conflito e garantiu que as negociações começam em breve. Costa acrescentou numa publicação na rede social X que a paz na Ucrânia e a segurança da Europa são indissociáveis e que a paz não pode ser um simples cessar-fogo e a Rússia não deve continuar a ser uma ameaça para a Ucrânia, para a Europa e para a segurança internacional. António Costa lembrou que a Rússia é o agressor e defendeu que esta não pode obter uma recompensa pela sua agressão contra a Ucrânia, na sequência dos telefonemas que Donald Trump teve com seus homólogos russo e ucraniano sobre as negociações de paz. Rádio. Dia Mundial. Reflexões. Em destaque. Falamos de desporto a seguir. 50 técnicos do Namib Kunene Willa participam no Lubango do curso de formadores de monitores desportivos na ação formativa promovida pelo Ministério da Juventude e Desportos. 50 técnicos das províncias do Namib Kunene Willa estão a participar no Lubango no curso de formadores de monitores desportivos. Na ação formativa promovida pelo Ministério da Juventude e Desportos, estão a ser ministradas matérias teóricas e práticas sobre treinamento desportivo. O curso, realizado no âmbito da implementação do Plano de Desporto 2024-2027, surge da necessidade de formar profissionais qualificados. Em função de que está o ambiente, esperamos que a formação saia da maior maneira possível e que nós absorvemos conteúdo para posteriormente transmitir de forma saudável aquilo que é a nossa função. É com grande satisfação que nós estamos aqui para recebermos os conhecimentos. Depois da gente estar munido desses conhecimentos, temos uma grande expectativa de levar esses conhecimentos conosco para poder transmitir a nossa sociedade na província do Kunene. O secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, considera a formação um desafio para a região, visando o relançamento desportivo para outros patamares. Este desafio para a comunidade desta região, porque nesta ação formativa está presente também o Kunene e o Namib, para que de facto nós possamos começar a mudar a vida, o potencial do nosso desporto para patamares mais elevados, que é no fundo a ambição que o Plano de Desporto apresenta. E mais do que isso, o Plano de Desporto tem um objetivo também que é de transformar a maior quantidade possível de população angolana em população ativa. Por isso, não estamos apenas focados na questão do desporto de rendimento em si, mas estamos também focados no objetivo de colocar mais gente a caminhar, mais gente a correr, mais gente a fazer ginástica, mesmo que não seja para efeitos competitivos ou de rendimento. E o nosso país vai organizar o Campeonato Africano de Esgrima no próximo mês, que para Nuno Pereira será muito difícil Angola conquistar medalhas na competição. O presidente da Federação Angolana de Esgrima, Nuno Meven Pereira, em entrevista exclusiva à Rede Girassol, afirmou que o nosso país terá muitas dificuldades em medalhar no africano do próximo mês, que vai decorrer em Luanda, de 1 a 7 de março. A nível individual é um bocado complicado porque nós temos a nível do Magreb, que são as federações mais fortes de África, o Egito, Marrocos, Tunísia. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor. A nível de equipas, o campeonato africano do ano passado nós conseguimos ficar em 5º lugar a nível de equipas, o que foi bom para nós. Mesmo sendo uma federação nova, ficamos à frente de algumas federações do centro da África com mais tempo que nós. Quanto à organização da competição africana que Angola acolhe, o número 1 da esgrima disse que já há avanços no que a preparação diz respeito. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. A partir do próximo dia 20 já começamos a receber algumas pessoas da Confederação Africana que vêm acompanhar a montagem das instalações. A nível do comitê local e do Minjudo temos estado a trabalhar e as coisas têm estado a andar. O material também para a competição parte já chegou.
vai nos ser entregue ainda esta semana. A esgrima em Angola é praticada em 6 províncias, nomeadamente Luanda, Huila, Huambo, Malange, Kwanza Norte e Cabinda. Mudamos de assunto. A Polícia Nacional em Benguela foi chamada nesta quarta-feira a intervir numa situação de luta entre grupos rivais em 2 bairros periféricos da cidade do Lobito. Os moradores temiam pela segurança, principalmente no período noturno. Há relatos de que nos referidos bairros as famílias tendem a proteger os miliantes. As rinchas entre grupos rivais na cidade ferroportuária do Lobito têm tirado o sono às populações nos bairros periféricos. Nesta semana, os bairros da Bandeira e do Lobito Velho viveram momentos de pânico por conta das lutas de grupos rivais. Foi um caos em que os jovens não tiveram meias medidas. No sábado havia uma partida de futebol num dos campos no bairro da Bandeira, onde um dos jovens do bairro da Bandeira esfaqueou um jovem do bairro do Lobito Velho e posteriormente, o dia seguinte, no domingo, gerou um conflito tremendo, onde os jovens do Lobito Velho também, em retaliação, também retalharam ali, agrediram fisicamente um jovem que é da Bandeira e neste momento os dois encontram-se em cuidados intensivos. No calar da noite, a situação torna-se agravante, tal como contam as autoridades tradicionais e mais. As autoridades afirmam mesmo que parte das mães procuram proteger os meliantes. Eu, como não ando à noite, só escuto os outros a falar isso. Eu andar também, passo para também tenho medo. Eu na Bandeira não posso subir. As próprias mães, quando você começa a atuar os próprios filhos, é as mães que vão contra nós. E nós o que é que podemos fazer? Recolhemos o braço, mas não pode ser assim. Quando está entregue, quando te dá uma arma para você esperar, não tem que recuar ao inimigo, de frente ao inimigo. Agora você recua, o inimigo vai apresentar o seu terreno. A Polícia Nacional foi chamada a intervir para colocar a ordem nos bairros, caracterizado por constantes lutas entre grupos rivais. Em função do sucedido, desencadeou-se um conjunto de diligências para entender o verdadeiro problema desta confusão. Foi daí que chegamos à conclusão de que é fruto de desavença entre jovens que começou num campo de futebol onde o cidadão Simão tiver agredido um jovem daqui do Lobito Velho e de igual modo foi dando sequência das agressões. E porque foram identificados os responsáveis principais dessa confusão, na madrugada do dia seguinte despoletou-se um conjunto de diligências onde foi possível deter 9 cidadãos envolvidos diretamente e outros em fuga. No âmbito da Operação Mambo, o comandante municipal do Lobito aproveitou o momento para apresentar o balanço da operação, onde foram detidos vários cidadãos implicados em vários crimes. As forças policiais procederam à detenção de 2 cidadãos que realizavam roubos com recurso à arma de fogo, isto no bairro da Santa Cruz, na fronteira com a Catumbela. Cidadãos esses que, de um interrogatório exploratório, um deles é funcionário de uma empresa privada de segurança no território do Lobito, que usava o meio para as ações criminosas. Ele foi detido, ele e o seu comparsa, e a apreensão da arma de fogo. Nós aqui queremos deixar o apelo às nossas comunidades que, quando estiverem diante de uma situação como essa, não resistam e, a posterior, apresentam a queixa às forças policiais para os procedimentos subsequentes. Polícia Nacional em Benguela chamada a intervir na luta entre grupos rivais nos bairros periféricos da cidade do Lobito. E os caminhos de ferro de Benguela deram início nesta quinta-feira a uma campanha de sensibilização que visa elevar o nível de prevenção de acidentes ao longo da linha férrea. No ano passado, 21 pessoas perderam a vida ao longo do percurso, de um total de 36 que foram colhidas por negligência durante a travessia. A vandalização da linha férrea e das locomotivas do CFB preocupa os gestores, que agora lançam a campanha de sensibilização para as comunidades.
Situações de apedrejamento aos nossos comboios e também a retirada de peças na linha férrea, o caso das porcas que se desapertam e que muitas das vezes originam descarrilamentos. Para falar um pouco de estatísticas, tínhamos 36 colhidas em um ano, dos quais 21 pessoas morreram e tínhamos também 16 feridos muito graves. A empresa Lobito Atlantic Railway tem a responsabilidade de garantir o transporte de grandes mercadorias, bem como assegurar as operações ferroviárias, garantindo a continuidade dos investimentos no setor. Nós temos uma linha férrea de Benguela que é um instrumento de desenvolvimento econômico do país e das províncias. E um dos desafios que temos hoje é a segurança. Estamos a investir muito, o CFB está a investir também para melhorar o transporte de passageiros. Numa viagem de aproximadamente 30 minutos da estação do Ambo à estação do Dango, o percurso serviu para sensibilizar as comunidades sobre a importância da preservação da linha férrea que permite o transporte de pessoas e também de mercadorias. Com o comboio traz muita mercadoria para nós e com isto é um benefício grande para nós como os locais, como moradores e a nível nacional. Temos que pôr um basta, principalmente nós assim que estamos ao lado das estações, nós vamos ajudar para que esses miúdos ou até os senhores que vêm a desvantagizar parem com este ato porque reprovamos mesmo categoricamente, não é bom. O caminho de ferro daquilo que nós observamos hoje é que pauta para que as nossas comunidades, os malfeitores, os amigos do alheio, para que deixasse de vandalizar a nossa linha férrea. E como o melhor investimento consiste na educação das crianças, as mesmas foram convidadas a fazer um passeio de comboio a saber do seu papel na preservação deste meio. Aqui estão também os alunos. Diz-se que o pepino torce de pequeno e por isso queremos trabalhar já com a comunidade mais jovem para que eles cresçam protegendo o nosso caminho de ferro. Foi bom aprender, sim, porque é a minha primeira vez a andar de comboio. É uma alegria, muito feliz por o comboio e foi muito bom. Pelas músicas que cantamos, sim. E o que é que ensinaram para proteger os comboios e a linha férrea? Para preservar os comboios, não atirar lixo, não atirar pedra para o comboio, não estragar a linha. Aprendi que devemos preservar o comboio e que devemos cuidar, não devemos atirar lixo nas linhas, nem colocar pedras na linha férrea. Hoje aprendemos que não podemos desmontar o vagão. A viagem do comboio foi muito bom, aprendemos muitas coisas, que não devemos meter pedras nas linhas férreas, deitar lixo e olhar da direita para a esquerda antes de atravessar e não desmontar os vagões. Estamos a informar, continua ligado ao Girassol Jornal, seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Regresso do Girassol Jornal na ponta final, no dia em que o Presidente da República, João Lourenço, deixou o país com destino a Addis Abeba, capital da Etiópia, para participar na 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. A saída, o Presidente da República, João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, recebeu cumprimentos de despedida da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. João Lourenço deverá tomar posse como Presidente da União Africana durante a 38ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, a decorrer em Addis Abeba nos dias 15 e 16 deste mês, portanto no sábado e domingo. Antecedeu a Cimeira de Chefes de Estado a 46ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo da União Africana, que encerrou nesta quinta-feira em Addis Abeba com a aprovação dos documentos a serem submetidos à Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Organização Continental. A sessão de abertura aconteceu nesta quarta-feira com a eleição de 6 novos comissários da Comissão da União Africana e outros responsáveis séniores dos órgãos da União Africana. Em análise, na reunião do Conselho Consultivo da União Africana, esteve também o relatório da 49ª Sessão Ordinária do Comitê de Representantes Permanentes, COREP, o relatório anual de atividades da União, dos seus órgãos e dos campeões,
O relatório da 15ª reunião do Conselho dos Ministros do Comércio da Zona de Comércio Livre Continental, da Zona de Comércio Livre Continental Africana, bem como a emergência de saúde pública de segurança. Na abertura do evento, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, apontou o difícil financiamento da organização como elemento que continua a pesar fortemente na sua eficácia e independência na tomada de decisões. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, chefiou a delegação angolana ao evento, que integrou, entre outras personalidades, a secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, secretária de Estado da Cultura, Maria de Jesus, e o embaixador de Angola na Etiópia, Miguel Bembe. E hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio. A data coincide com a criação da Rádio ONU em 1946, quando ocorreu a primeira transmissão simultânea para 6 países. A iniciativa da Unesco visa reconhecer o impacto social da rádio e o seu papel fundamental no acesso à informação. Por ocasião da data, ouvimos hoje algumas das vozes que fazem acontecer o mundo da rádio, particularmente em Luanda. Confira a reportagem da Emília Pascoal. Quem não tem uma memória marcante que envolve o rádio? Seja a ouvir as notícias pela manhã, acompanhar a transmissão de um jogo ou a ouvir a música favorita. O rádio continua presente na vida de muitas pessoas. Tem programas na rádio que eu aprecio, que eu gosto tanto, que é da Rádio Luanda, daquela senhora Teresa Guerra. Eu ouço mais na rádio. O dia 13 de fevereiro foi escolhido para celebrar o Dia Mundial do Rádio. A data coincide com a criação da Rádio ONU em 1946, quando ocorreu a primeira transmissão simultânea para 6 países. Jesus de Nascimento fala da importância do rádio para o nosso país. Temos a rádio como receptor, um meio importante, faz parte dos meios tradicionais. A rádio já existe há muitos anos, estamos a falar dos períodos entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O rádio como receptor tem este papel fundamental e hoje no nosso país é o meio mais utilizado, não só pelos camponeses, como pelas pessoas que normalmente querem estar bem informadas sobre o que se passa no país e pelo mundo. A rádio é tão importante porque no seu lado social a rádio é aquele meio de comunicação que leva mensagens positivas aos ouvintes, mensagens diversificadas, quer na saúde, na educação, na ciência, enfim, em todos os setores, em todos os ramos do saber, a rádio está presente. Há mais de 10 anos que faz rádio, Vicente Costa fala da paixão pela rádio. Prazer enorme fazer rádio, não sei se é porque hoje é dia 13 e amanhã será dia 14, dia dos namorados. Essa paixão pela rádio continua. Estamos aqui para contribuir naquilo que for essencial para a informação, para o entretenimento. E então penso que sim, que a rádio tem este papel que é crucial e cada vez mais os jornalistas devem estar preparados para fazer face aos desafios que a própria sociedade apresenta, que não são poucos, são múltiplos. Além de transmitir música, entretenimento e notícias, o rádio desempenha um papel fundamental na formação. Formar quem nos ouve e passar aquilo que é, de facto, a boa educação, não com palavras que, digamos, ofendem a sensibilidade das pessoas. O rádio continua a ser o veículo que atinge milhões e milhões de ouvintes pelas características que a própria rádio tem. Podemos apontar, por exemplo, a mobilidade, a penetração, a instantaneidade e a sensibilidade. São características que fazem com que a rádio seja o meio de comunicação de massas mais poderoso. A
Atualmente a rádio segue como um meio de comunicação essencial, adaptando-se às novas tecnologias. O mundo hoje está cada vez mais tecnológico, mais moderno e nós vivemos na internet praticamente. Mas há ainda quem paute pelo tradicional, digamos assim. Então eu acho que não. E não há o risco de a rádio perder o seu lugar, porque independentemente de estarmos a evoluir, a rádio também está na internet. Se nós vivemos na internet, então os meios estão a acompanhar a evolução. Por detrás das músicas, locuções, informativos e publicidades, existem vários profissionais que trabalham para que a programação chegue até a audiência. Já passei em algumas rádios e aqui na Girassol estou ligado diretamente à qualidade de som, na qual eu quem sou editor, edito, monto as peças que vai ao ar. Muito boa gente está a par de toda a informação e os profissionais que somos nós que estamos atrás deste aparelho, continuamos aqui a garantir e a tudo fazer para que a informação seja passada de forma mais simples, clara e direta para que todo mundo perceba. Porque diferente, por exemplo, da televisão, nós conseguimos levar o rádio em aparelhos muito menores graças ao transistor. E assim que termina o Girassol Jornal no Dia Mundial do Rádio. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Estamos juntos.